E aí, my people, tudo beleza? A nossa videoaula de hoje de termodinâmica abordará as famosas tabelas de propriedades dos livros didáticos de termodinâmica para a graduação. Para a maioria das substâncias, as relações entre as propriedades termodinâmicas são complexas demais para serem expressas por meio de equações simples. Para isso, existem vários softwares sobre as propriedades termodinâmicas de várias substâncias, bem como as tabelas de propriedades que contêm esses dados e que são construídos por meio de equações que são capazes de predizer muito bem o comportamento das propriedades desses fluidos. Visando um melhor entendimento sobre como usar essas tabelas que contêm informações sobre as propriedades termodinâmicas em diferentes regiões de transição, aplicaremos isso durante a resolução de simples questões como essa, por exemplo, onde pede para determinar o volume específico da água a 350 kPa e 50% de título. Em todos os exemplos, o fluido que será utilizado será a água e suas tabelas, como podemos encontrar em grande parte dos livros didáticos de termodinâmica. Então, nesse exemplo, mostro que temos a água a uma condição de 350 kPa e um título de 50%. Essa informação do título já nos dá uma dica de que o fluido se encontra em uma região de equilíbrio entre o líquido e o vapor saturado. Logo, usaremos a tabela da região de equilíbrio líquido e vapor para a água. Como é uma tabela referente à região de saturação, temos inicialmente na primeira coluna a pressão, em seguida a temperatura de saturação para a pressão especificada na primeira coluna. Dando continuidade, nós temos os valores dos volumes específicos de líquido e vapor saturado e demais propriedades, como é o caso da energia interna. Nessas tabelas vocês também encontrarão os valores para entalpia e entropia. Vamos procurar as informações na condição de pressão de 350 kPa. Aqui, podemos observar que este fluido que está a 350 kPa e 50% de título está a uma temperatura de 138,86 graus Celsius. Como a questão pede para determinar o volume específico da água na região de equilíbrio, precisamos pegar as informações nas condições de líquido e vapor saturado. Diante disso, podemos calcular o volume usando essa fórmula, uma vez que já temos todas as informações necessárias. Assim, o volume de água a 350 kPa e 50% de título é aproximadamente 0,262 metros cúbicos por quilograma. Vamos a outro exemplo agora. Determine a energia interna total de 25 kg de água contida em um tanque isolado de 1 metro cúbico a 120 graus Celsius. Bom, temos inicialmente a água em um tanque e nessas condições tem apenas uma propriedade intensiva, que é a temperatura. Não podemos usar propriedades extensivas para determinar o estado de um fluido, mas temos o volume ocupado pela água, bem como a sua massa. Diante disso, é possível obter o volume específico, dividido o volume pela massa, e com isso temos um volume específico de 0,04 metros cúbicos por quilograma a 120 graus Celsius. Vamos verificar em que região desse diagrama a água nessas condições se encontra. Sendo assim, vamos recorrer à tabela. Mas qual tabela usar se não sabemos em que condição a água está? Podemos começar pela tabela de equilíbrio líquido e vapor nesse caso, para usarmos de diferencial. Podemos perceber que nessa tabela, a primeira coluna contém os valores de temperatura, enquanto que a segunda apresenta os valores de pressão de saturação para cada temperatura, sendo muito comum encontrar as tabelas de equilíbrio líquido e vapor nesses dois formatos que já foram apresentados, e com isso você pode usar a que te for mais conveniente. Bom, vamos lá procurar a temperatura de 120 graus Celsius nessa tabela e analisar os volumes. O volume de líquido saturado é 0,00106 metros cúbicos por quilograma, que é menor que o volume específico em que a água nessa questão se encontra, que é de 0,04 metros cúbicos por quilograma. Entretanto, a única coisa que nós sabemos é que a água está em uma condição após a de líquido saturado, podendo estar na região de equilíbrio líquido-vapor, vapor saturado ou vapor superaquecido. Mas para isso precisamos verificar qual o valor do volume específico da água a 120 graus Celsius na condição de vapor saturado, que é aproximadamente 0,89 metros cúbicos por quilograma, que é maior do que 0,04 metros cúbicos por quilograma. Logo, a água nessa condição está entre os pontos de equilíbrio líquido saturado e vapor saturado.
Dessa forma, é preciso calcular o título para saber o quanto de água está na fase vapor a partir dos volumes de líquido e vapor saturado, para que em seguida seja calculada a energia interna do fluido nessa região. Logo, será preciso pegar nessa tabela as informações de energia interna nas condições de líquido e vapor saturado também. A partir dessa forma, é possível calcular o título, uma vez que temos todos os valores de volumes. Assim, temos que título é igual ao volume específico em que a água se encontra, menos o volume específico de líquido saturado, dividido pela diferença entre o volume específico de vapor saturado menos o volume específico de líquido saturado. Com isso, o valor do título é de 4,37% e a partir dessa informação será possível calcular o valor da energia interna pela seguinte fórmula, lembrando que agora temos todos os valores para realizar esse cálculo e que dá como resultado 592,19 kJ por quilograma, a energia interna específica. Mas o que foi pedido nessa questão foi a energia interna total. Isso está relacionado à totalidade, extensão, ou seja, a questão quer a energia interna na forma extensiva. E para isso, basta multiplicar esse valor de energia interna pela massa que foi especificada no problema, resultando assim em um valor de 14.804,64 kJ. Vamos a outro exemplo agora. Determine o volume específico da água a 1 megapascal e 300 graus Celsius. Mas em que fase a água pode estar a 1 megapascal e 300 graus Celsius nesse diagrama de fases? Vamos começar pela tabela de equilíbrio líquido-vapor. Já podemos observar que a 1 megapascal a temperatura de saturação é de 179,88 graus Celsius, enquanto que a água está a uma temperatura acima desse valor, ou seja, a água nessa questão está na condição de vapor superaquecido. Logo, precisamos outro tipo de tabela que contenha propriedades na região de vapor superaquecido, como essa. Essa tabela mostra, logo na primeira linha, o valor da pressão e a temperatura entre parênteses. Esse valor se refere à temperatura de saturação entre o líquido e vapor saturado. Nessa tabela, é possível verificar que aparece na coluna temperatura o termo saturação, com valores de outras propriedades nas demais colunas. Essa condição se refere às propriedades de vapor saturado, na condição de 1 megapascal e 179,88 graus Celsius. Gostaria de deixar claro que a forma como é apresentada essa tabela, bem como as anteriores, nem sempre seguem o mesmo padrão. Isso irá variar de livro para livro, mas a lógica sempre será a mesma. Assim, temos que a 300 graus Celsius e 1 megapascal, o volume específico da água é de 0,25799 metros cúbicos por quilograma. O último exemplo dessa videoaula pede para determinar o volume específico da água a 10 megapascal e 80 graus Celsius. E aí vem novamente a mesma pergunta: em que fase a água está a 10 megapascal e 80 graus Celsius? Vamos tomar como referência a tabela de equilíbrio líquido e vapor da água. Nessa tabela nós vemos que a 10 megapascal a temperatura de saturação é de 311 graus Celsius, mas a água está a 80 graus Celsius, uma temperatura abaixo da temperatura de líquido saturado. Nem sempre o fato de estar a uma temperatura menor que a de líquido saturado, na mesma pressão, é claro, significa que o estado do fluido estará em líquido comprimido. Pode estar na região de transição entre o sólido e o líquido, até mesmo na região do sólido. Mas nesse exemplo, a água está na condição de líquido comprimido. Vamos para a tabela de líquido comprimido a 10 megapascal. O formato dela é semelhante à do vapor superaquecido. O valor da temperatura entre parênteses na primeira linha se refere à temperatura de saturação, enquanto que esses dados de saturação se referem à condição de líquido saturado na pressão de 10 megapascal. Assim temos que a 80 graus Celsius e 10 megapascal, o volume específico da água é de 0,0010244 metros cúbicos por quilograma. Mas é muito comum, quando temos líquidos incompressíveis, como é o caso da água, realizarmos uma aproximação sem fazer uso de tabelas de líquido comprimido. E como isso pode ser feito? Vamos usar um diagrama PV para responder isso. Temos inicialmente uma isoterma a 80 graus Celsius, uma vez que a água está nessa temperatura só que a 10 megapascal, que como já vimos, está na região de líquido comprimido. Notem
que essa linha amarela, representando as condições de líquido comprimido a 80 graus, ela forma praticamente um ângulo de 90 graus em relação ao eixo do volume específico, que é um comportamento típico de fluidos incompressíveis nessa região. Além disso, é possível observar que na pressão de saturação a 80 graus Celsius, o volume de líquido saturado nessa condição é semelhante ao volume de líquido comprimido a 10 MPa e 80 graus Celsius. Isso pode ser observado tanto graficamente quanto por meio de valores tabelados, dando uma diferença menor do que 0,5% de erro relativo, tendo como referência a condição de líquido comprimido. Isso mostra que para qualquer valor de pressão entre 10 MPa e 47,42 kPa a uma temperatura de 80 graus, as propriedades na condição de líquido comprimido podem ser aproximadas para a condição de líquido saturado na temperatura de 80 graus Celsius. Fazendo essa análise em um diagrama do tipo TV, temperatura, volume, nós temos que para 10 MPa e 80 graus Celsius, o fluido está na região de líquido comprimido, como já sabemos. E é possível notar que a linha da região de líquido comprimido, referente à pressão de 10 MPa, está muito próxima à de líquido saturado, como se estivesse bem encostada, entre aspas. Lembrando que isso é um comportamento típico de fluidos incompressíveis, como já mencionado anteriormente. Logo, é possível obter as propriedades na condição de 10 MPa e 80 graus Celsius, ou seja, as propriedades na condição de líquido comprimido, aproximando para uma condição de líquido saturado, que neste caso está a 80 graus Celsius. Então é isso, my people. A nossa videoaula de hoje fica por aqui. Até a próxima.